Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas por aí? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é sobre rampas e patamares. O que é isso? Isso é praticamente a gente criar receita no controlador novos para determinadas aplicações. Teve um inscrito no canal que sugeriu para a gente fazer esse vídeo, já tem um tempinho. Ô Ademir, demorou, mas saiu o vídeo, hein? Tá aí. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre rampas e patamares, que é praticamente como a gente criar umas receitas. E aí é o seguinte, pessoal, eu fiz esse gráfico aqui para a gente poder explicar do que se trata, como que se comporta essa opção, essa função de rampas e patamares do controlador. E também eu trouxe um exemplo prático de escalonamento de temperatura para que a gente possa gravar, né, entender melhor como se trata, em qual aplicação. Então eu trouxe uma aplicação prática de um sistema de cozimento de mortadela, da época que eu trabalhei em frigorífico, né, na área de industrializados, para vocês entenderem melhor como que funciona esse escalonamento de temperatura. Porque assim, no controle on-off, a gente seta a temperatura e o controlador, digamos que ele vai trabalhando de forma linear, né, até atingir o set point. No controle de rampas e patamares, você tem a opção de setar, criar sua receita. Então vamos lá? Começar aqui, ó. O que eu fiz? Aqui está o nosso gráfico, né? É um gráfico de temperatura versus tempo. Aqui nós temos o nosso set point em graus Celsius e aqui nós temos o tempo. Beleza. Veja bem, no nosso exemplo que eu montei aqui, nós vamos começar em 30 graus. De 30 graus nós vamos subir para 40 graus e depois 50 graus, certo? Como que a gente faz isso de forma escalonada? Ou seja, não é de forma linear. Você vê que ó, ele sobe e depois ele estabiliza. Vamos lá? Pessoal, no controle de rampas e patamares que o controlador disponibiliza para a gente, nós temos a opção de setar em quanto tempo que um valor de set point vai atingir o outro. Ou seja, em quanto tempo que eu quero que de 30 graus a nossa variável de processo, ou a variável de processo que você tem aí, o seu processo, suba para 40 graus. Eu coloquei aqui, ó, 2 minutos, certo? E assim em diante, pessoal, ó, nós temos, lembrando que assim, o controlador disponibiliza até 7 set points para nós. Eu não utilizei os 7 set points ou 7 segmentos, porque senão o nosso programa ia ficar muito extenso e o nosso vídeo iria ficar muito demorado e talvez ficaria um pouco mais complexo de explicar, mas você tem essa opção. Então eu coloquei aqui 4 set points, começando em 30 graus, indo até 50 graus, e eu vou explicar para vocês. Dando continuidade aqui, a gente segue de 30 para 40 em 2 minutos, aqui está o tempo, tá, atingiu os 40 graus, em quantos minutos que eu quero que esse 40 graus parte para 50, atinge os 50 graus em 3 minutos, correto? Então, para o nosso controlador atingir de 30 para 50 graus, nós vamos gastar 5 minutos. E em quanto tempo que eu quero que o meu controlador permaneça em 50 graus? Veja bem, pessoal, ó, 7.2, 7.2 mais 50 graus, eu coloquei aqui, ó, 5 minutos. Eu quero que a minha variável de processo permaneça em 50 graus durante 5 minutos. E aí eu vim e coloquei o mesmo valor de set point no SP3. No set point 3 coloquei o mesmo valor. E aí eu coloquei um tempo de 2 minutos para quê? Esse controlador ele tem uma opção de você linkar o seu programa no para voltar, ou seja, para fazer um looping, né? Para ele se manter ali. Ele cumpre toda essa escalonamento de temperatura, depois ele volta para a temperatura inicial.
Eu coloquei 2 minutos para ele sair de 50 graus e voltar para os 30 graus e restabelecer o programa. Vocês vão ver na prática, vai ser bem mais fácil de entender. Aqui é só uma prévia para a gente entender como que funciona esse sistema de rampas e patamares. Espero que você tenha entendido. Ah, um detalhe. Mário, eu não gostaria de que ele levasse esse tempo para voltar para os 30 graus. Veja bem, se você tirar esse valor aqui, ó, se você tirar esse valor, ou seja, se você zerar esse valor aqui, ó, se você zerar ele, o que vai acontecer? Instantaneamente ele vai cair para os 30 graus. Cadê nosso 30 graus? Está aqui. Vou fazer uma reta aqui. Ó, 30 graus, certo, pessoal? Instantaneamente ele volta para os 30 graus e restabelece a programação que você fez. Então, isso daqui é praticamente uma receita. Vocês vão ver no exemplo prático que eu estou mostrando aí, do cosmete mortadela, que você pode criar uma receita para você atingir as temperaturas da sua variável de processo de forma escalonada. Beleza, pessoal? Bora para o vídeo, tem bastante exemplo prático. Acho que vai ser interessante para você entender. E é isso. Bora para cima que o vídeo está bem bacana. Acho que vale a pena você dar uma olhada lá. Ó, e não esquece, hein? Você sabe que para começar o vídeo tem que dar o like, né? Tô brincando, mas o like é importante. Obrigado, pessoal. Bora pro vídeo. Então, galera, conforme eu falei ali na contextualização, isso aqui é um gráfico que eu tenho da época que eu trabalhava no frigorífico, né? De cozimento de mortadela. Então, só para contextualizar, veja bem que a temperatura ela é escalonada. Olha só, ela começa aqui em torno de 55 graus, depois ela sobe aqui para 60 e ela vem escalonando aqui até 70 o quê? 78 graus, próximo de 80 até uns 84, 85 graus e assim ela se mantém. Aqui o gráfico mostra o comportamento real, né? Tem outras variáveis. Aqui seria a temperatura do produto, aqui seria temperatura de umidade, temperatura do núcleo do produto. Mas enfim, o que importa para a gente e qual que é a intenção de eu abrir esse gráfico aqui para mostrar para vocês? Apenas uma aplicação na prática de um sistema escalonado de rampas e patamares conforme o controlador novos nos oferece. Lógico que esse é um sistema automatizado, né? Com geração de gráfico e tudo mais, mas onde que eu quero chegar mostrando isso daqui? Que se um sistema desse daqui der problema, com um controlador desse que nós estamos mostrando, com utilizando essas funções que a gente está disponibilizando no vídeo, você consegue contornar, ou seja, até substituir um sistema altamente automatizado e complexo desse aqui com um controlador daquele lá, ou seja, criando uma receita que se inicia com 50 graus e vai através de rampas e patamares até por volta aí dos aproximadamente 85 graus. Note que esse gráfico ele é bem parecido com o que a gente tem, que aqui tem ó, temperatura, correto? Temperatura, e aqui nós temos o tempo, certo? Olha para você ver aqui, ó, aqui já é um tempo bem mais extenso do que o exemplo que nós vamos utilizar. Mas é isso, beleza? Só para contextualizar um pouco e para vocês entenderem aonde que seria feita essa aplicação. Lógico, né, pessoal, que existe muito mais aplicações, mas essa é uma aplicação que eu consigo exemplificar para vocês, beleza? Então vamos seguindo. Galera, então beleza, nós estamos com o nosso controle on-off habilitado aqui, com o nosso set point 50 graus, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai parametrizar o nosso controlador de temperatura para a gente trabalhar com ele no regime de rampas e patamares. Então eu vou fazer uma programação bem simples aqui, vamos lá? Primeiro eu vou
vou desabilitar aqui o Run, né, pausar o funcionamento enquanto a temperatura do meu recipiente aqui abaixa, né? Vocês estão vendo que a temperatura está caindo. E aí eu vou no... Aqui tem ciclos e patamares, né? E aí nós vamos o seguinte, aqui ó, time base, é o tempo base, se é em segundos ou se é em minutos, vamos deixar aqui em minutos, e aí o prog number, PTOL, né, a tolerância em cada programa que a gente pode parametrizar aí para ter uma tolerância caso ultrapasse a temperatura de set point. Mas inicialmente nós não vamos usar o PTOL, depois a gente explora um pouco melhor sobre a funcionalidade do PTOL. E aqui nós vamos já no SP0, né? Programas 7.0. Nosso primeiro set point, vamos colocar ele aqui, pessoal, em 30 graus. Primeiro set point em 30 graus. Então vamos lá, rapidão. Tá, passou um pouquinho. Normal, acontece. Tá, 30 graus. O tempo que nós vamos colocar aqui em minutos, 2 minutos, beleza? 2 minutos para quê? De 30 graus para 40 graus, que é o nosso 7.1. Nós colocamos 7.0, 7.1. Vamos colocar aqui, ó, 40 graus. Vamos fazer de 10 em 10 esse escalonamento aí, beleza? Até chegar no 50. 30. 40. Quanto tempo no 40? Vamos colocar 3 minutos. 40, vamos colocar aqui 7.2. Do 40 nós vamos para 50. Correto? Vamos lá, 22, 38, 54, 50. Então, o que eu fiz, pessoal? Vamos deixar os 50 aqui 5 minutos. Beleza? Eu vou colocar aqui no P3 50, porque ele vai se manter naqueles 5 minutos lá nos 50. E a gente vai cronometrar para vocês verem, para vocês acompanhar junto. Vou colocar aqui 50, porque ele vai manter aqueles 5 minutos que eu coloquei em 50 graus e depois ele vai regredir até voltar no programa que a gente vai linkar, ó. 50, beleza. Quantos minutos? Vamos colocar aqui 2 minutos. P4 não vou colocar porque o programa vai ficar muito extenso, não tem necessidade, como é apenas uma demonstração, né? E aí nós vamos ver o nosso link LP, Link Program. Vamos linkar aqui no Program 1, que aí ele vai restabelecer, voltar lá no Programa 1. Vamos ver como é que está a nossa temperatura aqui. Nossa temperatura está em 41,5. A gente colocou para começar a partir de 30 graus. Então deixa eu abaixar essa temperatura aqui e eu já volto. Galera, então vamos lá. Depois da gente já ter mostrado a teoria, o contexto, a gente ter mostrado como faz a programação, agora é a hora da prática. Beleza, então eu estou aqui com o meu controlador com o Run desabilitado, estou com o nosso cronômetro e eu vou soltar o cronômetro junto ao mesmo tempo que eu habilitar o nosso controlador, para a gente poder acompanhar os tempos. Então vamos lá. Soltei. Ó, ele já começou a contagem, né?
O meu controlador praticamente já está em 30 graus. Então, conforme a programação que a gente fez, você vai perceber aqui no tempo que ele vai levar 2 minutos para atingir o set point de 40 graus. O set point e a variável de processo, que no nosso caso a variável de processo é um pequeno volume de água que está sendo medido pelo PT100, né? Volume de água aquecido por uma resistência que está aqui embaixo, dá para ver o fiozinho dela aqui, e o nosso PT100 fazendo a medição. Então vamos acompanhar aí. Talvez eu dou uma acelerada no vídeo para não ficar muito extenso, mas vai ser fácil de vocês acompanhar. A intenção aqui é de mostrar na prática como que funciona. A intenção aqui é de mostrar na prática como que funciona essa programação de rampas e patamares. Então aí, ó, nós já estamos com 1 minuto, 36 graus de set point e de variável de processo também. Galera, estamos nos aproximando dos 2 minutos, olha só o set point. 40 graus exatamente, praticamente em 2 minutos é variável de processo também. Entenderam? Então, a gente a partir do set point 0 para o set point 1, o SP1. E o SP1, quanto tempo que nós colocamos nele? Nós colocamos 3 minutos. Então, 2 minutos mais 3, 5 minutos. Então, nós vamos atingir o set point de 50 graus em 5 minutos. Vamos acompanhar aí. Olha aí, galera, nós estamos se aproximando dos 5 minutos de rampa, né? E já estamos próximo do nosso set point de 50 graus. A variável de processo até alcançou, né? Porque se trata de uma resistência, então ela acaba aquecendo, ó. 4,59, 50 graus. Virei como que funciona a rampa. E aí, quanto que a gente colocou lá no SP2? Nós colocamos 5 minutos, ou seja, nós vamos ficar nesse set point de 50 graus por 5 minutos. Suponhamos que o nosso processo necessite dessa valor de set point durante 5 minutos. Então, o nosso programa ele vai até 10 minutos. Eu vou deixar rodando aí para vocês verem. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar tão extenso, né? E vocês vão notar que o controlador vai manter a temperatura de 50 graus até 10 minutos. Por quê? Porque nós colocamos 5 minutos a partir do momento que o controlador atingisse o set point de 50 graus. E aí, galera, ele vai manter esse set point e aí ele vai começar a regredir, ou seja, esse set point ele vai começar a diminuir até chegar a 30 graus. Por quê? Porque no SP3 eu coloquei 2 minutos. Você vai ver que próximo de, ó, por agora, ó, vai começar a regredir. Vai regredir até quanto tempo que ele vai ficar regredindo?
por 2 minutos, que foi o tempo que a gente colocou no SP3. Vamos acompanhar aí. Agora, isso porque a gente fez um link, né, pessoal? Tem o parâmetro lá, o LP, é o Link Program, que eu peguei e linkei ele para após o término do meu programa que eu fiz, ele retornasse para aquele set point inicial. Então ele vai retornar, ele vai praticamente zerar e depois ele vai voltar. Ele vai gastar esses 2 minutos que eu coloquei. E você falar assim, eu não quero, eu quero que instantaneamente, após eu cumprir o meu programa, ele volta instantaneamente para o set point. Aí você vai lá no SP3 ou no último set point que você colocou, você não coloca nenhum valor de tempo, você deixa zero, que ele volta instantaneamente. Aí você vai ver que esse valor vai decrescer, né? Vai diminuir. Ó, tá diminuindo. Ele começou com 10, né? Praticamente em 12 minutos aí, ele vai, que se a gente for fazer o somatório dos tempos que nós colocamos, é o total desse valor aí. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês aí, que vocês tenham entendido, né? Acho que vale um like aí, deu um trabalho bacana, mas é satisfatório a gente poder fazer um vídeo desse aí, porque não tem muito, não é um vídeo muito conhecido. E olha lá, ó, próximo dos 12 minutos, olha que chique. Ó, zerou, voltou pro set point inicial, beleza? Então vou até dar uma pausada aqui. Então é isso, pessoal, só pra gente entender, acho que ficou fácil aí da gente entender como que funciona essa função de rampas e patamares. Se você curtiu, deixa um like para nós que ajuda o canal. Meu muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima. E tudo de bom!